Ele é graduação em residência médica e pós-graduação na Santa Casa de São Paulo, professor do Ambulatório de Infertilidade da Pontífice Universidade Católica de Goiás, presidente da Comissão de Reprodução Humana da Sociedade Goiânia de Ginecologia e Obstetrícia, para dar sua palestra em monitorização da ovulação na FIV. Bom dia a todos. Agradeço a honra do convite, em nome da Comissão Científica do Congresso e do presidente, o professor Valdemar. Nós ficamos de falar sobre monitorização da ovulação para fertilização in vitro. Esse primeiro trabalho aqui que eu vim mostrar para vocês é um trabalho extremamente atual, de 2012, ele publicado na Cochrane, é um trabalho publicado na Cochrane, e esse trabalho vai mostrar exatamente o quê? Que o ultrassom ele é fundamental na monitorização em casos de fertilização in vitro, né? Antigamente se usavam outras estratégias, dosagem de estradiol, dosagem de progesterona, dosagem de FSH, então antigamente se usavam muitas outras estratégias, mas o ultrassom está ocupando cada vez mais esse espaço na monitorização da ovulação. Então, todos os ultrassonografistas aqui presentes têm uma atuação fundamental nessa estratégia aqui, ajudando o clínico na monitorização da ovulação dele. E ele mostra exatamente isso, que não há estudos que apoiam monitorização com ultrassom transvaginal mais estradiol como mais eficaz do que o ultrassom apenas nas taxas de gravidez e nos nascimentos. Então, isso mostra a importância fundamental do ultrassom nessas monitorizações. E, agora, realmente não tem estudos bem conduzidos que mostram que o ultrassom sozinho também, os custos e a opinião dos pacientes nessa monitorização também, que é óbvio que um paciente que vai ser picado a todo momento para colher um estradiol, para colher outros marcadores, obviamente que ele tem que interferir nessa opinião, porque ninguém aguenta ficar sendo picado a todo tempo, sendo que o ultrassom daria conta de tudo isso, fora os custos que isso vai aumentar nesse tratamento. Então, precisaria de um estudo randomizado para realmente mostrar a efetividade desses outros métodos, porque o ultrassom veio para ficar nessa monitorização e ele está ocupando um espaço cada vez maior. O único caso que já há algum tempo nós fazíamos lá na Santa Casa, há 10 anos atrás aproximadamente, que a gente dosava o estradiol naqueles casos que a gente achava que essa paciente ia fazer um hiperestímulo. Então, sempre fizemos todo o ciclo baseado no ultrassom e naqueles casos específicos que a gente achava que a paciente tinha um risco maior para hiperestímulo, a gente fazia uma dosagem do estradiol. E Irene hoje preconiza exatamente isso, que você faça uma dosagenzinha do estradiol naqueles casos que você acha que tem altíssimo risco para a síndrome de hiperestímulo. E eu dividi a nossa explanação hoje no ABCDE da monitorização da ovulação. É uma estratégia didática que eu criei e eu utilizei, exatamente para a gente fixar bem o que a gente tem que ver na monitorização. Seria o quê? As anormalidades, o ultrassom basal, né, o ultrassom, o C é a contagem dos folículos antrais, que é o motivo de minha tese de mestrado e de doutorado, e o desenvolvimento da monitorização e, por último, o endométrio. São esses 5 itens que nós temos que ver, que eu dividi e chamei de ABCDE da monitorização da ovulação, que nós vamos falar cada um agora nesse momento. Anormalidades. Anormalidades a gente pode ver antes de começar a monitorização propriamente dita. O clínico vai pedir para vocês um ultrassom
e você vai dizer para ele se essa paciente tem um cisto, se ela tem mioma, se essa paciente tem um espessamento endometrial, se ela tem um pólipo, se ela tem líquido dentro da cavidade endometrial, uma coleção de fluido, né? Se ela tem malformação uterina, se ela tem uma hidrossalpinge, se ela tem uma síndrome do ovário policístico, tudo isso são vocês que vão informar para o clínico se essa paciente tem, às vezes, antes mesmo de começar a monitorização, ou mesmo durante o ultrassom basal. Você vai fazer esse ultrassom basal e vai mostrar para essa paciente que tem alguma alteração, essa paciente tem um pólipo, essa paciente tem um cisto ovariano maior que 20 milímetros, e você vai informar para o clínico para que essa paciente seja tratada antes de começar a usar a medicação, que são medicamentos caros. Então, essa decisão é extremamente importante. Essa normalidade, já falei, pode ser vista antes ou ela pode ser vista na própria ultrassonografia basal, que é a primeira ultrassonografia do ciclo de monitorização. E chegamos então ao C, a B, C. C é o quê? A contagem dos folículos antrais. Já falei para vocês, foi motivo da minha tese de mestrado, tese de doutorado também, falando sobre a reserva ovariana, né? A contagem de folículos antrais para verificação da reserva ovariana. Todo mundo sabe que reserva ovariana é exatamente isso, é o pool de folículos ovarianos, né? O pool de folículos ovarianos que o paciente tem disponível para recrutamento quando você começa a medicação dessa paciente. Então, ela representa o potencial funcional dos ovários através do número e da qualidade oocitária. Isso é reserva ovariana. Mais uma vez, a reserva ovariana dispensa um conjunto enorme de marcadores que existiam e ainda existem disponíveis no mercado, mas mais uma vez eu falo para vocês que o ultrassom é o grande e poderoso verificador dessa reserva ovariana. Por quê? Porque existe, né, uma correlação entre os folículos antrais e os folículos primordiais. Então, essa paciente que tem mais folículos antrais, ela tem mais reserva ovariana, ela tem uma reserva de óvulos. Essa paciente que tem menos folículos antrais, ela tem menos folículos primordiais, ou seja, ela tem uma baixa reserva ovariana. E isso nós já publicamos alguns artigos aqui no Brasil, falando a respeito disso, e que com certeza estamos chegando a cada congresso de reprodução humana que acontece, que é o maior, é o parâmetro mais visual, é um parâmetro que você olha para esse ovário e você já vê como que essa paciente provavelmente vai responder a hora que você começar a medicação dela. O hormônio antimileriano ficou famoso por um tempo, hoje já está sendo assim um pouco questionado, exatamente porque isso, você olha para esse ovário, você sabe como que essa paciente vai responder. O hormônio antimileriano deu 1.1, deu 1.3, deu 1.7. O que isso significa em termos de resposta ovariana? A contagem dos folículos antrais, com certeza, vai dar muito mais respostas para esse clínico do que o hormônio antimileriano. A contagem dos folículos antrais, ou seja, quanto mais folículos antrais você tiver, mais folículos maduros e mais oócitos fertilizados. Isso é óbvio, você olha para o ovário, tem muito folículo antral, claro que você vai esperar muito ócito dessa paciente. Uma baixa contagem de folículo antral, por exemplo, você olha o seu ovário, só tem 2 folículos antrais. Isso indica uma baixa reserva ovariana. Uma alta contagem de folículos antrais, aí já é o quê? A paciente já tem um risco de hiperestímulo. Ele dá esses 2 parâmetros, que o FSH nunca deu na vida dele, né? Essa contagem dos folículos antrais dá esse parâmetro, o FSH não. Se o paciente tem um FSH elevado, você sabe que ele tem uma baixa reserva ovariana, mas e se ele tem um FSH de 1.1? Não quer dizer que ele vai fazer um hiperestímulo. Então, mais uma vez, a ultrassonografia mostrando que veio para ficar na monitorização. Folículos antrais são aqueles folículos de 2 a 10 milímetros de diâmetro, né? Lembrando aqui da histologia do folículo antral, dentro dele o cúmulo zoóforos com o óvulo
dentro dos folículos antrais, que você vai perceber que eles formam estágios diferentes de desenvolvimento, né? Esse aqui já é um folículo mais desenvolvido, esse aqui está num estágio menor de desenvolvimento. E isso aqui que foi super interessante, que Hasman publicou em 2007, que surgiu exatamente a dúvida: o folículo antral de 2 a 6 milímetros, que seria realmente o marcador da reserva ovariana, e ele provou isso, né? Então ele estabeleceu com a idade da paciente a contagem dos folículos antrais, e Hasman verificou que a contagem dos folículos antrais de 2 a 6 milímetros formava essa curva. Só que, se você perceber pela curva de Hasman, que a contagem dos folículos antrais de 2 a 10 milímetros é muito semelhante à de 2 a 6 milímetros. Então, se você contar folículo de 2 a 10 milímetros, você vai ter uma aproximação muito grande da reserva ovariana desse paciente. O que acontece é que, durante a vida, começa a aumentar um pouco esses folículos que medem entre 6 e 10 milímetros no parênquima ovariano dessa paciente. E aqui, Brockmans, que é um dos maiores estudiosos sobre a contagem dos folículos antrais, mostra e tentou fazer uma padronização, né, uma recomendação prática para a estandartização da contagem dos folículos antrais, para que todo mundo fizesse essa contagem dos folículos antrais. Então ele juntou com um grupo grande de especialistas, e esse grupo fez essa padronização e publicou na Human Reproduction e na Fertility Sterility, que são as duas revistas de maior impacto dentro da reprodução humana. E a técnica que ele falou para utilizar é exatamente contar os folículos antrais independente do diâmetro deles. Você conta, né, os folículos antrais independente do diâmetro dele, depois você vai lá e subtrai aqueles folículos acima de 10 milímetros de diâmetro. Essa é a técnica padronizada e estandartizada por Brockmans e todos os maiores especialistas da área. Então, como que você faz? Antes, eu vou mostrar para vocês que isso aqui já é um passado também. Você fazia um ultrassom transvaginal do 2º ao 4º dia do ciclo. Aí o que você fazia? Você verificava quem era o maior folículo, você avaliava quem era o maior folículo, e verificava se ele media menos que 10 milímetros. O maior folículo, sendo ele menor que 10 milímetros, você começava uma varredura no ovário e contava todos aqueles folículos menores do que aquele folículo de 10 milímetros, tá? Então, e o que ele chamava de folículo antral? Todas as estruturas anecoicas que vão aparecer no ovário. Então, eu trouxe esse videozinho aqui para vocês verem a varredura do ovário, mostrando aqui, está um pouco claro, mas verificando exatamente o diâmetro folicular médio deste folículo, né? Você vai ver aí que ele está medindo aproximadamente 7 milímetros, e os outros folículos são menores que ele. Então, a hora que você vai fazendo a varredura do ovário, você vai contando todos esses folículos que são chamados de antrais, são folículos menores do que ele, né? E aí, você, chegou ao final do ovário. Então, você conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Eu voltei a varredura exatamente para mostrar como que se faz essa contagem. E aí você informa para o clínico, né, exatamente isso, que tem 8 folículos antrais no ovário direito, e você conta o ovário esquerdo, vai ter 8, 7, 6, você soma os dois e conta para o clínico que solicitou o ultrassom, que você tem ali uma quantidade total de folículos antrais. E um dos trabalhos que nós fizemos foi exatamente este aqui, que nós criamos um nomograma, né, da contagem dos folículos antrais, sendo que aqui está a contagem dos folículos antrais e aqui a idade das pacientes. E você verifica que há um decréscimo da contagem de folículos antrais com a idade da paciente. Estabeleceu-se um percentil 5, estabeleceu-se um percentil 95
E o que acontece? Baseado nisso aqui, o clínico tem como ajustar as gonadotrofinas que ele vai dar para esse paciente, se ele vai dar 250 unidades, se ele vai dar 150 unidades, né? Ou se ele vai dar 75 unidades. Uma paciente aqui, a tendência do clínico é dar 150 unidades. Uma paciente com baixa resposta, o contrário, 250, às vezes 300 unidades para essa paciente, né? 225 ou 300 unidades para essa paciente. E, então, isso aqui mostra o quê? Uma predição de uma baixa reserva e uma predição também de hiperestímulo. Como eu falei para vocês, o FSH não tem o poder de fazer isso. Isso foi publicado em revista nacional. E também, concomitantemente a esse trabalho, publicado em revistas internacionais, um gráfico extremamente semelhante. Outra coisa também que acontecia, o pessoal falava assim, não, eu faço hormônio antimileriano, por quê? Porque a contagem dos folículos antrais, vocês lembram que eu falei para vocês? Você deveria fazer do 2º ao 4º dia do ciclo. Só que o Deb, em 2012, ele desmistificou isso, porque ele mostrou que a variação no mesmo ciclo da contagem dos folículos antrais de 2 a 6 milímetros na fase folicular, período ovulatório e na fase lútea, ela praticamente não varia, tá? Os de 2 a 6 milímetros. O de 2 a 10 milímetros você já tem um pouco mais de variação. Mas aí é isso que eu vou mostrar para vocês. Então ficou o de 2 a 6 milímetros muito semelhante ao hormônio antimileriano, que também praticamente não varia durante o ciclo da paciente, durante o período folicular, ovulatório e lúteo. Mas o que se justificava de usar o hormônio antimileriano era exatamente isso, que ele não variava durante o ciclo. Mas se você contar folículo também durante o ciclo de 2 a 10 milímetros, não vai variar, você vai estar sempre, a 2 a 6 milímetros, vai ter sempre aquela mesma quantidade de folículos no parênquima ovariano. E aí que entra algumas novidades, porque realmente você verificar esse folículo, você teria que verificar o folículo de 6 milímetros e contar aqueles que estão abaixo de 6 milímetros, um pouco diferente do que Brockmann fazia. E a contagem do folículo antral com esse cálculo de volume automatizado, que surgiu mais recentemente, também publicado por Deb em 2010, já existia essa contagem anteriormente, mas Deb, com o aperfeiçoamento dessa contagem, publicou esses novos trabalhos. O que é bom disso aqui? É que ele fornece o tamanho de cada folículo antral. Então, você teria o tamanho, por exemplo, de 2 a 6 milímetros. Você saberia quantos folículos antrais, de forma relativamente automática, mede de 2 a 6 milímetros. Nesse caso, as limitações que Deb encontrou foi exatamente isso, que menos folículos antrais são contados quando você utiliza essa técnica. Por ainda falta um pouquinho de aperfeiçoamento do software, que o software perde alguns folículos antrais quando ele faz essa contagem. Então, essa é uma técnica semiautomática e que requer um pós-processamento, e por isso ela não está tão estandartizada, tão propagada como foi propagado pelo grupo dos grandes especialistas, como o de Brockmann. Então, vantagem de você fazer essa técnica de contagem volumétrica automatizada: fornece o tamanho de cada folículo antral, economiza tempo e é altamente reprodutivo. Só que a desvantagem é que sempre requer um pós-processamento. Então, apesar de economizar um pouco de tempo, você tem que estar sempre trabalhando em cima dessa forma de avaliar a quantidade dos folículos. Então, terminando os folículos antrais, né, que seria o C do nosso ABCDE da monitorização, nós vamos para o D, que é exatamente o desenvolvimento da monitorização. Essa paciente, depois que você faz esse ultrassom basal, que você conta os folículos antrais dela ali no início do ciclo, ela volta para você no 5º dia, ou no 7º, ou até mesmo
no oitavo. Geralmente, na fertilização in vitro, é bom, geralmente, você voltar com ela no máximo no sexto dia, porque boa parte dos ciclos utiliza cetrotide, que deve ser entrado por volta do sexto, sétimo dia do ciclo. E, atualmente, o que é mais utilizado? Você faz a espessura endometrial dessa paciente e você vai verificando os folículos dela, que sob a ação da medicação estão se desenvolvendo. No sétimo dia do ciclo, novamente, mediu a espessura do endométrio e aí você vai fazendo o diâmetro médio folicular de cada folículo, do ovário direito e do ovário esquerdo. Eu peguei um caso mais fácil, que tem poucos folículos, né? Exatamente para mostrar melhor para vocês. Tem aqueles casos que fica aquele monte de folículo no parênquima ovariano, que a contagem é um pouquinho mais difícil, mas extremamente fácil para quem é ultrassonografista. Nono dia do ciclo, uma espessura endometrial maior, você pode perceber, e novamente você faz o diâmetro médio de todos os folículos. 11º dia do ciclo, novamente, espessura endometrial e diâmetro médio dos folículos. E a grande dúvida do clínico é o seguinte: quando que eu vou entrar com o HCG? Eu estou com o Gonal, eu estou com o Puregon, eu estou com o FSH, e quando que eu vou entrar com o HCG? Essa é a dúvida do clínico, e é por isso que você tem que informar direitinho para ele o diâmetro folicular médio de todos os folículos de uma maneira extremamente adequada. Existem alguns critérios aí, pelo menos 3 folículos, diâmetro médio maior ou igual a 17 milímetros, mas cada clínico usa um pouquinho diferente. Tem um que usa 18 milímetros, vai ter aquele que usa 19 milímetros, outro vai usar 17 milímetros, e o importante é que o ultrassonografista vai informar exatamente qual é o diâmetro médio folicular de cada folículo, para que esse clínico possa tomar a decisão. O HCG, vocês lembram, é aquele que simula o pico do LH, né? E, portanto, devido à proximidade da fórmula, né, a fórmula molecular do HCG, ele faz o papel do LH e desencadeia a ovulação em 35, 36 horas, que é a hora que o especialista em reprodução, quem faz a coleta dos ovos, vai estar coletando esses ovos. Agora, no desenvolvimento da monitorização também entrou esse cálculo volumétrico automatizado ou semi-automatizado, né? Está começando a aparecer trabalhos como esse de Deutsch, publicado em 2009 na Fertility Sterility, que ele fala que esse método volumétrico aqui de avaliar os folículos pelo volume foi preciso e eficiente para avaliar esses folículos. Então, aquela varredura ovariana que a gente normalmente faz contando folículo por folículo, pode ser que venha ser substituída futuramente por essa técnica volumétrica de avaliação do tamanho dos folículos. Já está aparecendo nos trabalhos. E Deutsch verificou exatamente isso. Esse cálculo do volume automatizado é extremamente parecido com o volume, né, e a medição manual dos folículos antrais. Ele estabeleceu essa correlação, tá? E esse método também dá o diâmetro folicular para a gente, e isso também se correlacionou muito com a medição manual nesse trabalho de Deutsch de 2009. Agora, Rodrigues já disse em 2010 que a metodologia é boa, mas você precisa de uma boa qualidade de imagem, tá? Para que você não precise de fazer um pós-processamento para a aquisição dessa técnica. Uma má qualidade de imagem geralmente requer o pós-processamento. No caso aqui, precisou da medição manual desse folículo, tá? Isso foi publicado por Rodrigues em 2010 na Fertility Sterility. Só que ele conclui que a avaliação é confiável. Agora, melhoras no software são necessárias para uso em todos os pacientes. O paciente que não tem uma imagem tão boa, você precisa de pós-processamento. E só que ele vai estabelecer novos critérios para o HCG. Porque se vocês lembram, quando você faz o diâmetro folicular médio, muitas vezes esse folículo está entrando lá para dentro, ele é compridão, você está fazendo o diâmetro folicular médio ali, só que ele é
comprido e ele vai lá para o fundo. Às vezes é um folículo grande que você não está pegando. E a dificuldade é que a hora que você vai varrendo, é difícil você pegar a melhor posição de cada folículo, porque senão você acaba contando o mesmo folículo 2 vezes. Então, realmente, com a melhora dos softwares, talvez nós vamos poder começar a utilizar essa nova tecnologia. E o momento do HCG com o sono AVC, pelo trabalho de Heine, publicado na Fertility Sterility de 2010, aconteceu o seguinte: a técnica é boa, tem todas aquelas limitações que foram faladas já, só que não melhorou os resultados, pelo menos por enquanto os grupos talvez não tenham uma experiência suficiente, não melhorou os resultados das técnicas de reprodução humana, ou seja, não melhorou o momento, o timing, a hora de você aplicar esse beta-HCG, aplicar o HCG, né? Agora, isso aqui é um trabalho de revisão, feito por ATA, também publicado na Fertility Sterility, que fala exatamente isso que nós falamos. A precisão depende da qualidade da escala de cinza 2D adquirida para análise volumétrica. Então, você precisa de algumas habilidades para que você saiba fazer esse pós-processamento dessas imagens para que você consiga dar um bom laudo, tá? E ele já dá o laudo aqui para você, né? O software já dá o laudo para você com volume e diâmetro folicular. Alô? Então, requer pós-processamento, economiza tempo e é uma técnica altamente reprodutível. Isso é o trabalho de revisão de 2011 feito por ATA. A padronização e a oportunidade para controle de qualidade, isso é ótimo. Então, você tem um centro de reprodução, você tem ultrassonografistas, de repente, fazendo a parte de ultrassom e você é um clínico, e você começa a padronizar melhor essas medidas dos folículos quando você utiliza essa técnica, porque se você pegar ultrassonografistas diferentes, às vezes eles vão dar diâmetros foliculares médios diferentes pela técnica manual. E isso pode ter grande repercussão na clínica. Pode ter, ainda não foi muito bem disseminada essa técnica no mundo inteiro. Então, vantagem dessa técnica de você avaliar os folículos pelo volume: economia de tempo, mede com precisão os folículos, altamente reprodutivo e proporciona controle de qualidade. Desvantagens: requer pós-processamento em muitos pacientes, chega a quase 50%. Alguns folículos exigem medições manuais, como eu mostrei para vocês, e não melhorou as taxas de gravidez quando comparado aos critérios convencionais no dia do HCG. Esse é o trabalho de 2011 de ATA, que é uma revisão dos trabalhos já realizados. E por último, é o E do ABCDE, da monitorização da ovulação, que é o quê? O endométrio. O endométrio, ele é importante porque, até hoje, porque ele possui marcadores de implantação. Quem são esses marcadores de implantação? A espessura endometrial, que a gente já viu em alguns casos lá anteriormente, o padrão endometrial, aqui é um endométrio trilaminar típico, aqui já é um endométrio já hiperecogênico, né? O volume endometrial, né, com as novas técnicas volumétricas, né, você tem como verificar o volume endometrial exato, né? E a vascularização do endométrio também. Isso são marcadores de implantação. Quando você transfere o embrião, se você tiver esses bons marcadores, você vai ter boas taxas de gravidez. Então, Richter, em 2007, na Fertility Sterility, espessura endometrial, maior espessura endometrial no dia do HCG, maior taxa de gravidez. Ele mostra aqui, ó, espessura endometrial de 12, 13, 14, quanto maior a espessura endometrial, maior a taxa de gravidez. E essa espessura endometrial, o Richter mostrou que independe da idade da paciente. Independe da idade da paciente, a espessura endometrial é importante como marcador para que você faça uma transferência tranquila. E as taxas de gravidez, mesmo com endométrios abaixo de 8 milímetros, ou seja, endométrios de 6 milímetros, quando você tem um blastocisto de boa qualidade, você tem ainda altas taxas de gravidez. Ou seja, você cancelar ciclo porque o endométrio não chegou a 8 milímetros, isso não seria uma justificativa. Mas, para nós, para
para os ultrassonografistas, né, que o importante é que você laude bem esse endométrio, falando a espessura endometrial para o clínico. Essa meta-análise de Momeni, em 2011, mostrou também que a espessura endometrial foi maior nas pacientes grávidas em comparação com as pacientes que não engravidaram, nos ciclos de fertilização in vitro. Esse autor, o Shen, ele falou que além da espessura endometrial, seria importante o padrão endometrial ou a soma dessas duas características para que no dia do HCZ essas características seriam mais valiosas para você ver como marcador de taxa de implantação. Então, um endométrio típico trilaminar, um endométrio isoecóico não seria muito bom e um hiperecóico também não seria muito bom. Então, além da espessura endometrial, o Shen quer introduzir que esse aspecto endometrial seria importante também como marcador de implantação. Então, ele falou que o endométrio menor que 7 milímetros não trilaminar, que seria mais ou menos esse ou esse, você deveria até criopreservar os embriões. Endométrio fino trilaminar, né? Você teria que verificar outros fatores prognósticos, como, por exemplo, a qualidade